Vamos pensar no seguinte. Eu tenho dois tipos de concordância. Concordância nominal e verbal. E elas estão ligadas diretamente à redação. Nós vamos ver aqui alguns exercícios no quadro, depois vamos ver no chat também. A concordância nominal são todos os nomes, adjetivos, pronomes, artigos e tudo aí vai se ajustando ao substantivo, porque o nome já está dizendo concordância nominal. Então, os nomes vão se ajustar, vão concordar com o substantivo. Se o substantivo tiver no masculino, os adjetivos ficam no masculino, se tiver no singular, fica no singular, e por aí vai. Acontece que às vezes eu tenho um único substantivo, mas tenho vários adjetivos. Aí tem um adjetivo no masculino, um adjetivo no feminino, um no singular, outro no plural. Como é que faz? Aí uma tendência de concordar com o mais próximo. Nós vamos ver isso. Uma outra coisa é a concordância verbal. Que na verdade o verbo vai se ajustar ao sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural e por aí vai. Mas também acontece que às vezes tem um sujeito do gênero masculino e do gênero feminino. E o verbo passa para o masculino ou para o feminino. Entende? Ok? Tem um verbo, um sujeito na primeira pessoa ou outro na segunda pessoa. O verbo concorda com quem? Com o sujeito da primeira e da segunda. Então, essas dificuldades aparecem, esses erros aparecem muito em redação dissertativa. Em qualquer redação, mas dissertativa aparece mais. Então eu vou falar um pouquinho sobre as regras principais. Agora, de todos os erros que acontecem em concordância, o que mais aparece em qualquer pesquisa é o verbo haver. Porque ele é um pouco difícil. Eu vou explicar para vocês qual é a concordância verbal do verbo haver. Professor? Oi. Eu não sei se pelo menos eu penso assim, mas eu acho que na redação dissertativa, eu acho que a pessoa que é mais usada normalmente é a uso plural. E como você vai se tratar de mais questões sociais, você tem que envolver toda uma sociedade. Então... Sim, é sempre um problema. Mas acontece que às vezes tem dois tipos de sujeito, Rafael. Às vezes dois tipos de sujeito e um verbo. A gente fica com dificuldade de concordar. Por exemplo, o verbo haver. Ele é um verbo impessoal. Quase sempre, 99% dos casos, ele indica que é uma oração sem sujeito. E aí os caras, a maioria das pessoas, vão concordar. Vamos ver isso aqui num caso agora. Vamos ver isso aqui. Vou botar aqui no quadro um caso aqui para vocês, para a gente perceber o verbo haver na redação. Quase todo mundo erra o verbo haver na redação. Eu vou falar sempre de um pouquinho de gramática, mas a gramática relacionada à redação. A gramática que produz erro na redação. Deixa eu virar aqui a minha câmera para vocês entenderem isso aqui. Aqui, vamos lá, só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu equacionar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vamos entender o seguinte. O verbo haver, em 99% dos casos do verbo haver, ele é impessoal. O que eu quero dizer quando ele é impessoal? O que eu quero dizer? Que ele produz uma oração sem sujeito. Então, em 99% dos casos, o verbo haver fica no singular. Havia muitos copos. Então, a maioria dos erros é assim, haviam muitas pessoas. Não, havia. Porque ele no sentido de existir de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal.
vamos raciocinar. Se ele é um verbo impessoal, não tem pessoa. Se não tem pessoa, eu não posso concordar. Vamos pensar assim, vamos pensar de maneira racional. A concordância verbal não é o verbo concordando com o sujeito? Não é o verbo concordando com o sujeito? Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Tranquilo. Só que o verbo haver, em 99% dos casos, ele é um verbo impessoal. No sentido de existir em tempo decorrido. A maioria das vezes que o verbo haver aparece é no sentido de existir e de tempo decorrido. 99% dos sentidos que ele produz é esse. Bom, então eu nunca diria assim, haviam muitas pessoas no pátio, haviam muitas vítimas. Nunca. Porque o verbo haver, ele é impessoal. Então ele fica tanto no sentido de existir quanto no sentido de tempo decorrido, ele fica sempre no singular. As pessoas têm uma tendência, porque é normal a concordância verbal, eu concordar com o sujeito. Aqui está aqui, ó, muitos copos. Então, como está no plural, a tendência das pessoas é colocar o verbo haver no plural também. Mas eu não devo colocar no sentido de existir e de tempo decorrido. Por que eu não devo colocar? Porque eles são verbos impessoais, são verbos que não têm sujeito. Se não tem sujeito, eu não posso concordar. Ficou claro para vocês essa primeira ideia? Porque a concordância verbal é o sujeito, né? O verbo concordando com o sujeito. Só que aqui não tem sujeito, ele é impessoal. E não tendo sujeito, então eu não concordo, então ele fica no singular. Havia muitos copos. Não houveram 2 meses. Houve 2 meses. Ok? Batalha, quando é que o verbo haver vai para o plural? Quando ele for um verbo auxiliar. Olha o verbo auxiliar aqui, ó. O que é um verbo auxiliar? São 2 verbos. O verbo auxiliar é sempre o primeiro. 2 verbos no sentido de um. Ok? Entenderam? Tá pra cima, tá dando pra ver embaixo que você marcou. Tá, deixa eu botar aqui mais para baixo. Aqui, ó. Aí, agora sim. Veja bem, eu tenho o diretor havia falado. Os diretores haviam falado. São 2 verbos. Bota aqui falado, ó. Falado. E por aí vai. Percebe que eu tenho 2 verbos? Então é uma locução verbal. Entende que aqui é uma locução verbal? E por ser uma locução verbal, eu concordo com o sujeito. Se o sujeito for no plural, eu boto haviam. Se o sujeito está no singular, eu boto o verbo haver no singular. Mas somente quando o verbo haver... Deixa eu permitir aqui uma pessoa que chegou agora. Mas geralmente quando o verbo haver, somente quando o verbo haver, ele for um verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Já está dizendo, está auxiliando. O verbo haver está auxiliando o verbo principal, que é falado. O verbo haver está no verbo falado. Ele sozinho, ele 99,%, ele vai ser o quê? Ele vai ser um verbo impessoal. Por ser um verbo impessoal, ele é um verbo impessoal, portanto não tem pessoa, portanto eu não concordo. Então, normalmente, vocês quando quiserem escrever a redação e tiver o verbo haver, normalmente vocês vão deixar ele no singular, a não ser que ele seja um verbo auxiliar. Mas normalmente ele será o quê? Um verbo impessoal. E o nome já está dizendo, impessoal, prefixo de negação, não tem pessoa. Se não tem pessoa, logo eu não concordo. Portanto, é uma oração sem sujeito. Então, havia muitas pessoas, sempre, não haviam muitos meninos no pátio. Haviam muitos meninos no pátio, não existe. Havia muitos meninos no pátio. Por que havia muitos meninos? Existiam muitos meninos no pátio. Houve
2 meses que aconteceu alguma coisa. Nunca houveram, não existe houveram, é sempre houve, ainda que seja 2 meses. Porque a tendência do verbo haver em 99% dos casos é que ele seja impessoal. E sendo impessoal, logo ele não concorda. Tranquilo? Então, quando vocês forem utilizar o verbo haver na redação de vocês, o que vocês devem fazer? Singular. Batalha, e se ele for um verbo auxiliar? Raramente a gente usa. Mas se eu usar, beleza. Se você usar, aqui ó. Se você usar, a concordância é normal. Se ele for um verbo auxiliar. Qual é a concordância normal? A concordância normal é a seguinte. A concordância normal é que o verbo concorda com o sujeito. Aqui, ó. Havia é um diretor singular, então ele fica no singular. Haviam é diretores no plural, portanto, ele concorda. A regra básica da concordância verbal é que o sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Normalmente. Não é uma regra absoluta, mas é uma regra que dá conta de 90% dos casos. Verbo concordando com o sujeito. Beleza? Isso é o normal. No caso do verbo haver, isso não acontece porque o verbo haver, ele é impessoal. Ok? Mas sendo o verbo auxiliar... Batalha, me esqueci o que é um verbo auxiliar. São quando 2 verbos andam juntos, colados com um principal, e o verbo auxiliar é sempre o primeiro. Havia falado, eu tenho falado e tenho havia. Tenho 2 verbos. O verbo havia está auxiliando o verbo falado. Ok? Não é um verbo, é uma locução verbal. Por isso que a regra muda. Por se tratar de uma locução verbal, ela muda. Tranquilo? Alguém com dúvida com isso para eu prosseguir? Tranquilinho? Então, deixa eu falar aqui. Não tem muito mistério a concordância verbal e nominal. Deixa eu botar aqui de novo, do jeito que estava. Fica mais fácil. Então, não tem mistério, gente. A concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito. Se o sujeito está no singular, mas existe também uma questão de concordância atrativa. Às vezes tem dupla concordância. Entende? Por exemplo, ele tem uma concordância nominal. Eu tenho um adjetivo masculino e o feminino. Para 2 pessoas, eu concordo com o mais próximo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas entendeu a questão do verbo haver? Ficou claro? Ficou? Alguém tem dúvida? Nicolas, está com dúvida? Para eu não vou seguir adiante. Tá tranquilo? Rafael, tá tranquilo, Rafael? Eu também achei tranquilo. Cara, a maioria, olha, o que eu vejo de jornais na rua escrito errado, não tá no gibi. Por quê? Porque como a gente tem a mentalidade que o verbo concorda com o sujeito, no caso que eu tenho vários sujeitos, eram muitos meninos, o normal é que o cara coloca no jornal assim, haviam muitos meninos na rua na hora do acidente. Haviam. Não. O verbo haver é impessoal, então é sempre no singular. Havia muitos meninos na rua na hora do acidente. Então, eu sempre utilizo, tanto no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido, eu utilizo o verbo haver sempre no singular, quase sempre. Quando ele é uma locução verbal, aí ele é um verbo auxiliar, aí eu faço a regra básica. Se o sujeito for composto, eu boto no plural. Se o sujeito for no plural, eu boto no plural. Se o sujeito for no singular, ele fica no singular. Basicamente é isso. Tranquilinho? Alguma dúvida? Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre concordância. As regras básicas, porque concordância tem um montão de regras.
Mas veja bem, primeiro eu vou falar de concordância nominal. Tudo relacionado à redação, porque na redação nós temos... Sabe quais são os dois maiores erros em redação, de gramática? É vírgula e concordância. Por incrível que pareça. Toda vez que em todas as bancas tento militar contra o Enem, os professores apontam que os erros mais comuns de gramática dentro das redações dissertativas quase sempre são o quê? São, ora, concordância, sobretudo no verbo haver, tanto concordância verbal quanto nominal, e ora, a utilização de vírgula. Tá bom? Então vamos um pouquinho para a concordância nominal. Vou buscar aqui o meu material aqui que está no meu celular. Deixa eu pegar aqui. Então vamos ver lá. Vamos pensar o seguinte. A concordância nominal... A concordância nominal nada mais é, sabe o quê? O nome já está dizendo, ó, concordância, nome. Que é o principal nome? É o substantivo. É ele que dá nome a tudo que existe, todos os sentimentos. Então, o principal nome na gramática é o substantivo. Já que ele é principal, o que acontece? Todas as palavras têm que concordar com ele. O adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, todas as palavras vão concordar com quem? Com o substantivo. Por isso o nome é concordância nominal. Como assim concordar com o substantivo? Eles vão se harmonizar. Se ele estiver no masculino, a tendência é que tudo fique no masculino depois dele. Se ele estiver no feminino, a tendência é que tudo fique no feminino. Se ele estiver no singular, a tendência é que tudo fique no singular. Se ele estiver no plural, tem exceções? Tem, nós vamos discutir. Mas essa é a tendência. Há uma outra coisa muito interessante que serve tanto para concordância nominal quanto a verbal, que é uma coisa chamada concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? A concordância atrativa é quando eu concordo com um termo mais próximo. Tem um substantivo e tem vários nomes, vários adjetivos, no masculino, no feminino, no singular, no plural, por aí vai. Eu vou concordar, geralmente, não é uma regra absoluta, mas geralmente eu vou concordar com o mais próximo. Para não ficar confuso, aí eu concordo com o mais próximo. Mais próximo, se for no caso do concordância nominal, mais próximo do substantivo, se for concordância verbal, mais próximo do verbo. Vamos ver aqui uma questão básica. Olha o conceito. Aqui estou na área, já estou no chat. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes das palavras, nomes, que faz que o substantivo concordem com os pronomes, com os números, com os adjetivos e por aí vai. Aí tá. Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Percebe que todos os termos estão no plural, né? Porque todos estão concordando com obras. Se são obras, aí tem que ser maravilhosas. O verbo também tem que concordar. Maravilhosas tem que estar no estavam. E por aí vai. Percebe que há uma certa harmonia. Raramente vai acontecer no caso do havia, né? Sujeito no plural e o verbo no singular. Só aconteceu isso porque esse verbo era impessoal. Aí não tem sujeito, aí não pode concordar com o que não existe. Tranquilo? Tranquilo. Essa é a primeira questão. Vou lá pegar uma outra questão. Acontece que é o seguinte. E se tiver mais de um substantivo? Ok? Se tiver mais de um substantivo, o adjetivo concorda. Veja, vamos pensar aqui. Tem um substantivo masculino ou feminino? O adjetivo vai ficar no masculino ou feminino? Vai ficar em dúvida, não é isso? Então vamos lá. Quando, olha só,
quando há mais de um substantivo, mais do que um substantivo, o adjetivo, e o adjetivo vem depois do substantivo, ele deve concordar com os que está mais próximo. Ó, quer ver? Lembra que eu falei que tem a concordância por proximidade? A pintura e o poema. Eu tenho um substantivo feminino, que é a pintura, e tenho um substantivo masculino, que é o poema. Então, o adjetivo fica no mais próximo, que é o poema bonito. Então, eu digo que a pintura e o poema bonito. Se eu invertesse, eu dissesse a pintura, o poema e a pintura bonita. Então, o adjetivo, quando tem mais de um substantivo, o adjetivo vem depois do substantivo, ele concorda com o mais próximo. Há uma tendência em 90% dos casos, na concordância nominal e na verbal também, dele concordar com o mais próximo. Ficou claro isso? Tá vendo como existe uma certa lógica na gramática? Entenderam? Todos entenderam? Então, Também tem um negócio que ele sempre vai prezar pelo masculino. nem sempre. Há uma tendência, porque vamos dizer assim, entre aspas, que a gramática é meio machista. Existe isso mesmo. Mas há exceções. Há exceções. Por exemplo, avô, pais, mãe e pai. Aí eu chamo pais no masculino. Mas e o avô e a avó? Eu chamo de avós. Tem exceções. Mas a tendência, você está correto. A tendência é para o masculino, mas tem exceções. Tá? Mas há uma tendência mais forte do que o masculino. Há uma tendência de concordar com um termo mais próximo. Eu botei uma oração bem fácil. A pintura e o poema bonito, né? Mas se eu invertesse, às vezes as pessoas têm dificuldade. Se eu inverto o poema e a pintura bonita, porque ele concorda com o mais próximo. Há uma tendência. É claro, quando o adjetivo vem depois do substantivo. Se ele vem antes do substantivo, aí já é uma outra regra. Então, eu vou agora eliminar possibilidades. Nós já percebemos que o verbo haver, em 99% dos casos, ele é impessoal. Então, o verbo haver fica no singular, quase sempre. Já vimos que há uma tendência na concordância, quando eu for escrever a minha redação, de eu concordar com um termo mais próximo. Vamos ver aqui uma outra. Só para tudo que eu estou falando já tem no nosso material no módulo 2, está lá. Ok? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui outros exemplos para vocês perceberem isso. Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Então vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Quando o substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Às vezes, existem dupla concordância. Engraçado, quando existe dupla concordância, geralmente a primeira opção ou a segunda opção é a concordância por atração. Nós vamos entender. Por isso que eu estou martelando isso. Há uma tendência para concordância por atração.
Ok? Então vamos lá. Adoro comida italiana, adoro a comida italiana e a chinesa. Esse é o primeiro exemplo. Vamos ver aqui como eu tenho dupla concordância. Eu posso tanto colocar no singular quanto no plural. Vamos ver aí. Olha só, eu digo adoro comida italiana e a chinesa. Ou eu posso dizer adoro as comidas italiana e chinesa. O determinante me dá a possibilidade de eu concordar das duas formas. Eu adoro as comidas ou a comida. Eu posso dizer que eu adoro a comida italiana, adoro a comida chinesa também. É como se eu estivesse dizendo que eu adoro uma e outra. Mas se eu tiver um determinante, também posso usar. Eu adoro as comidas. Se o artigo... Então quem é que manda? Né? Se vai estar no plural ou no singular? É o artigo. Então vou te dar uma outra dica. O artigo, ele é muito forte na concordância nominal. Muito forte. Se ele botar para o plural, fica tudo no plural. Ou pelo menos o mais próximo a ele tem que ficar no plural. Existe uma tendência à concordância estar, vamos dizer assim, direcionada pelo artigo. Depois do substantivo, o artigo é o mais importante de todo. É como vamos chamar, ele é um termo determinante. Porque aqui, ó, adoro a comida italiana e a chinesa, quem está mandando é o artigo, porque ele está dizendo a comida, ele está dizendo uma. É a mesma coisa que ele está dizendo uma e outra. Na medida que eu boto o artigo no plural, aí eu tenho que botar as comidas. E a italiana, e por que eu não boto chinesas? Porque é e chinesa. Então percebe que uma outra tendência da concordância nominal é que os termos vão se ajustar também pelo artigo. Se o artigo está no plural, fica no plural. Lá depois, e chinesa. Então é uma e chinesa. Aí ela fica, chinesa fica no singular. Então um artigo meio que direciona essas palavras vão ficar no singular ou no plural. Ok? Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Então nós estamos percebendo, existem dezenas e dezenas de regras sobre concordância nominal e verbal. Não vamos ver todas, é claro. Porque eu passaria aqui um mês dando só de concordância. É o que eu gasto no colégio. Um mês dando, provavelmente o professor de vocês também. Fica um mês todo em concordância nominal e verbal. Isso demora, isso é extenso. O que eu estou explicando para vocês é mais do que a regra. O que eu estou explicando para vocês é a lógica que rege a regra. Para que vocês, quando tiver, esqueceu a regra, vai pela lógica. Por exemplo, verbo haver, eu não sei, Batalha falou que é no singular ou no plural. Bom, já sabe que é impessoal. Sem impessoal não concorda, fica no singular. Outra coisa que Batalha falou, que é uma tendência de concordar com o termo mais próximo. Ah, se o termo está mais próximo no masculino, eu vou botar no masculino. Se o termo mais próximo é o feminino, então eu boto no feminino. É uma tendência. Não estou dizendo que é uma regra absoluta, mas é uma tendência. Outra tendência é que o artigo ele é muito forte. E aí, se ele estiver no singular, todos os nomes vão ficar no singular. Se ele estiver no plural, o mais próximo a ele tem que ficar no plural, pelo menos. É uma tendência. É uma regra absoluta? Não. Mas é uma tendência. Vamos ver outras tendências. Que foi? Ó, vai tinha passado aqui, ó. Um momentinho aqui só. Fala, sobe aí, Rodrigo, sobe. Tá. Sobe porque eu tô dando aula.
Vamos ver agora um elemento que aparece em muitos casos, que é o anexo. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade com o anexo, nós vamos entender qual é a lógica do anexo. Oi. Tá, vou lá pro chat agora. Beleza. Boa tarde a todos, hein? Beijo. Deixa eu ver, Eliseu. O correto, Eliseu, seria dizer eu gosto de comida italiana. Que a ideia de comida italiana é toda e qualquer comida italiana. Gramaticalmente não é correto dizer eu gosto de comidas italianas. Quando você diz eu gosto de comida italiana, o comida italiana personifica toda e qualquer comida italiana. Entendeu, Eliseu? Não é necessário usar no plural. Ok? Ficou claro isso? Ficou, Eliseu? Beleza. Porque a ideia de comida italiana é qualquer comida. Nhoque, lasanha, seja o que for. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Anexo, né? Anexo é uma coisa que dá... O anexo ele concorda com um termo. Olha só. Vamos lá. Então, como é que eu concordo com ela? A palavra anexo deve concordar em gênero e número com substantivo. Segue anexo o recibo. Se fosse vários, segue anexo, se fosse os recibos, seguem anexos. Então, o que é o anexo, ele concorda com o substantivo. Então eu digo, segue anexo o recibo. Porque é um. Se fossem vários recibos, os recibos seguem anexos. Ou, eu concordo também, se for fatura, segue anexa a fatura. Então, vai para o masculino e o feminino. E se foram várias faturas, segue anexas às faturas. Se tiver a palavra em, fica no singular. Segue em anexo os recibos. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Segue em anexo os recibos. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte. Anexo, ele concorda com o substantivo. Se o substantivo ficou no feminino, o anexo vai para o feminino. Se o substantivo ficar no masculino, o anexo vai para o masculino. Se o substantivo está no plural, o anexo vai para o plural. Mas se eu utilizar a palavra em anexo, ele sempre fica no masculino e singular. Não interessa se o substantivo é feminino, masculino, singular ou plural. As pessoas confundem um pouco o em anexo. Assim como confundem o obrigado às vezes. Obrigado é quem pede. Eu vou sempre falar obrigado. Para uma menina ou para uma menina eu falo obrigado. Se for uma menina que fizer alguma coisa para mim, eu não digo. Se for uma menina, eu vou dizer obrigada. Não. Falou obrigado. As pessoas confundem. É a pessoa que está pedindo obrigado. Se ela é masculino, gênero masculino, ela fala obrigado. Se ela é do gênero feminino, ela fala obrigada para qualquer uma pessoa. Em anexo é a mesma coisa. Anexo concorda, não é concordância nominal, eu concordo, a tendência é concordar com o substantivo, com raras exceções. Tranquilo? Então eu concordo com o substantivo. Tranquilo? Sim ou não? Tudo sim, mas a ordem em que o anexo aparece, tanto faz. ok. Tanto faz. O anexo ele só vai para o singular
quando tem a palavra em anexo. Ó, aqui eu botei aqui uma opção. Segue em anexo os recibos. Mesma coisa, os recibos segue anexo. Quando segue em anexo, se tiver um em, o anexo fica no singular. E se não tiver um em, aí ele concorda. Aí a concordância é normal. Qual é a concordância normal? Os substantivos, eles concordam com os adjetivos. Ou os termos concordam com o substantivo. Por quê? Veja bem lá, olha só. Eu botei anexa a fatura. Por que é anexa? Porque a fatura é feminino, então anexa fica fatura. Eu botei anexo o recibo. Por que o anexo está masculino? Porque é o recibo. Eu poderia, se fosse os recibos, seria anexos. Anexos os recibos. Anexas as faturas. Então, o termo anexo, ele concorda com o substantivo. Isso é uma regra normal. Tranquilo? Agora, se eu boto o em, aí ele fica no masculino. Aí vem aquela tendência, acho que foi Eliseu que falou, não sei se foi Eliseu, de um certo machismo na gramática. Se ele tem o em, aí a opção é pelo masculino. Singular masculino. Ficou claro isso? Sim ou não? Ficou? Tá tranquilo? Então vamos ver aqui uma outra. Nós estamos vendo, não dá para ver todas as regras de concordância nominal e verbal. O que nós vemos é a mentalidade, é a linha de raciocínio. Há uma tendência a concordar com o termo mais próximo. Se o substantivo mais próximo for feminino, ele vai para o feminino. Se ele for no plural, vai para o plural. Essa é uma tendência. No verbo é a mesma coisa quando a concordância verbal. Há uma tendência de concordância pelo mais próximo, por proximidade. Há exceções, como no caso do verbo haver. Há exceções, como no caso do em anexo. Há exceções. Em gramática sempre haverá exceções. Ok? Mas a tendência é concordar com o mais próximo. Vamos dar um pouquinho agora, mudar para concordância verbal para a gente seguir a matéria para uma outra matéria. Então, na concordância verbal, nós vamos pensar no seguinte: tudo vai se adequar ao sujeito, à ideia que o sujeito passa. Se eu tenho dois sujeitos ou mais, eu concordo com os sujeitos. Se eu tenho um sujeito, eu concordo. E se eu tenho dois sujeitos, um na primeira pessoa, no segundo, tu e ele, ó, tu foste, tu e ele. Eu tenho tu, né? Eu tenho tu que é da segunda pessoa, do singular, e tenho ele que é da terceira pessoa. Por que eu concordei com tu e não com ele? Foi porque foste tu e ele. Porque o mais próximo é o tu. Percebe que a concordância verbal ele também tem uma relação de proximidade? São dezenas e dezenas de regras, mas a que vai resumir 90% é a concordância por proximidade. Tranquilo? Então depois, a título de curiosidade, eu gostaria que vocês lessem em casa, dessem uma estudada naquelas regras todas. Eu não vou comentar todas. Se houver alguma dúvida, vocês me falem lá nos sites que eu resolvo. Lá no Zap. Tá bom?
Mas a tendência da concordância, tanto nominal quanto verbal, é proximidade. Então, na concordância verbal, é tudo. É o verbo se ajustando ao sujeito mais próximo. Na concordância nominal, é o substantivo se ajustando aos termos mais próximos. Entendeu qual é a lógica das regras? Essa é a lógica. Existem algumas exceções? Existem. Eu coloquei quase todas elas no módulo 2. Se tiver, deem uma lida, tendo alguma dificuldade, me pergunta que eu respondo na boa. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver aqui se alguém está com dúvida. Daniel, tá com dúvida, Daniel? Sim ou não? Não. Eduardo, tá com dúvida? Fala, Eduardo. Deixa eu ver aqui, Eduardo, acho que respondeu no chat. Tranquilo, Eduardo. Então, gente, a lógica é essa. Então, a nossa aula, ela foi direcionada à concordância tanto nominal quanto a verbal, à produção de texto. Então, quando vocês forem utilizar a concordância verbal no texto de vocês, percebe que se for uma concordância verbal, quem vai mandar é o sujeito. Se o sujeito está no singular, no plural, se ele é mais de... a batalha tem 2 sujeitos, o verbo vai concordar com o mais próximo. A tendência é essa. E no nominal, tem vários substantivos. O adjetivo concorda com quem? Vai concordar com o mais próximo. É a tendência. Pode ter uma exceção? Pode. Aí vocês vão ler aquelas regras e vão ver as exceções. Ok? A aula hoje está dividida em 3 partes. A concordância conectada à redação, um pouquinho de interpretação de texto, para ver como é que vocês estão interpretando, porque produção de texto tem uma relação direta com interpretação, e a última parte, os últimos 30 minutos, 35 minutos, o Kahoot. Beleza? O Kahoot vai ser uma revisão de tudo que nós vimos, ou coisas que eu quero que vocês vejam de redação. Quem conhece o Kahoot aí? Conhece? Então, depois eu vou passar um PIN. Você tem 2 formas de jogar o Kahoot. Você pode botar o aplicativo, não precisa, só ir lá no site, kahoot.com. O primeiro que tem, primeiro ou segundo Kahoot. Vocês entram, eu dou um PIN para vocês, que é um código, vocês colocam e nós jogamos. Como é que pontua o Kahoot? Eu falei lá no zap de vocês. Quem responder mais rápido ganha mais pontos. E aí depois o Kahoot dá um pod do primeiro, segundo, terceiro até o 5º colocado, quem acertou mais. O ponto é o acerto da questão em si e a rapidez do candidato. Não precisa baixar no aplicativo. Pode jogar online. Só digitar no Google kahoot.com, aí vai aparecer lá, eu acho que é o primeiro ou segundo site. Clica, aí eu vou te dar o link, o PIN, aí você entra com o PIN, que é o código, aí já está dentro do jogo. Aí eu começo o jogo. Isso vai ser a última parte do jogo, tá? Da aula. Tá bom? Vamos ver um pouquinho de interpretação de texto. Eu não sei se vocês imprimiram, tá? O material que eu mandei para vocês, que é a segunda aula do módulo 2. Tem um texto lá que eu de qualquer forma vou jogar ele aqui. Exatamente. Pirulito e chocolate, né, Alessandra? Eu vou... Não sei se vocês imprimiram. Que eu vou ver a interpretação de texto. Vou falar um pouquinho sobre interpretação de texto. Mas, se não imprimiram, não tem problema, porque eu vou jogar no chat agora o texto. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o texto. É um texto um pouquinho longo, da Legião Urbana. Mas em 20 minutos a gente mata essa questão aqui. Vocês conhecem Legião Urbana? Conhecem? Sim. Gostam ou não? Ou já é uma coisa muito antiga para vocês? Muito. É mesmo? Você é da minha geração, não é nem da geração de... Não é nem da geração de vocês.
Deixa eu ver aqui, vou botar aos poucos. O problema daqui é porque tem limite, né? Todos os sites de criação têm um limite para. Tem um limite aqui do coisa. Eu posso fazer o seguinte, eu acho que é mais fácil ainda. Eu posso jogar só as perguntas e vocês veem o texto no material de vocês ou no Google. Letra Perfeição, porque aqui vai demorar muito para jogar tudo. Letra Perfeição, Legião Urbana. Eu vou jogar aqui as perguntas aqui, ó. Pera aí que eu vou jogar a pergunta aqui para vocês. Perguntas que eu vou fazer. São 4 perguntas. Antes da gente fazer a interpretação dessa letra, jogar aqui as 4 perguntas que eu fiz sobre o coisa. São 4 perguntas sobre a letra Perfeição da Legião Urbana. Letra Perfeição. Eu vou jogar ela aqui aos pouquinhos. Bom, antes de começar a interpretação, vou passar a principal técnica de interpretação de texto. Veja bem. Todo texto insere um debate. Escuta, o que o aluno tem que fazer na hora de interpretar o texto não é ele interpretar o texto. O texto fala sobre um assunto. É o ponto de vista do texto, é o que o texto acha sobre o assunto. Então, interpretação de texto, muitas vezes os alunos e no vestibular e nos concursos públicos ficam assim, mas eu vi desse jeito, eu interpretei desse jeito. Não é, ele erra quando ele acha que é ele que tem que interpretar, não. Quem interpreta é o texto. Você vai ter que interpretar o que o texto afirma. Não esqueça que o nome da matéria é interpretação do texto. Você está interpretando aquele texto. Se o texto diz X sobre perfeição, e você acha que a perfeição é outra coisa, o problema é seu. É o que o Renato Russo, o eu lírico do Renato Russo, acha sobre perfeição. Outra coisa, em interpretação de texto de concurso público, os poema e letra de música têm outros nomes. O narrador em poema se chama eu lírico. É a mesma coisa que narrador, mas só que em poema e letra de música se chama eu lírico. E o escritor se chama poeta ou letrista. Ok? Então, exatamente. Então nós vamos entender, vou dar 15 minutos para vocês fazerem a interpretação, para ver como está a linha de raciocínio de vocês sobre interpretação. Que crítica é abordada na canção? Primeira pergunta. O título Perfeição corresponde à letra da canção? Sim ou não? Na letra, o autor cita vários problemas no Brasil. Quais são? Aí você aponta. E a última pergunta, nos versos, vamos celebrar nosso castelo de cartas marcadas? Qual é o significado de castelo de cartas marcadas? A letra, perfeição. Se você quiser, procura no Google. Ou eu vou botar aqui aos pouquinhos. Ok? Vou botar aqui de novo uma primeira parte. Eu quero que vocês, por aqui no chat, respondam essas perguntas. Ok? Mas fica mais fácil ver a letra no Google.